Boa noite, meus amigos, queridos irmãos. Nós estaremos agora dando início a mais uma live da Jaim, dos Jovens Adventistas Empreendedores. E eu estou muito feliz por ter vocês aqui. E hoje nós temos um convidado especial. Antes de falar sobre ele, né, eu gostaria de convidar você, onde você está, a fazermos uma breve oração. Antes de mais nada, eu sou o Nicolas. Eu sou aqui um dos colaboradores da JAI, né, dos organizadores. E bem, vamos fazer uma breve oração para darmos início? Oremos. Pai amado que está no céu, Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Queremos, Senhor, ser guiados por Ti. Queremos, Pai, entregar todos os nossos talentos a Ti e assim ser usados pelo Teu Espírito Santo como colaboradores Teus, como cooperadores Teus. Então, por favor, Pai, venha nos instruir, nos guiar, nos abençoar esta noite, que possamos ter mais conhecimento para usar os nossos dons para a Tua causa, para o Teu querer. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, meus amigos, nós hoje teremos uma live especial. É, vamos estar transmitindo lá da nossa sede, da Serra do Cipó. E o nosso convidado especial é o Eliezer. Ele já foi voluntário na Serra do Cipó, já fundou um ministério próprio. Ele, ele vai se apresentar melhor, né? Mas ele já foi empreendedor de uma das maiores marcenarias é, do Panamá, certo? E ele vai estar um pouco falando da história dele, vai estar contando as experiências dele e como que você pode também ser um empreendedor aí para honra e glória de Deus. Com você, Eliezer. Boa noite, amigos. Deus os abençoe grandemente. É um prazer participar com vocês nessa noite. Agradeço pelo convite, né, e pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho as maravilhas que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Meu nome é Eliezer Ferronato, nascido em São Paulo, e depois vou contar um pouquinho da nossa história. Mas antes de contar um pouquinho, eu gostaria de ler uns versos da Bíblia com vocês, lá no livro de Segunda de Reis, no capítulo 4. A palavra do Senhor diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, o que é o que tu tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ela: Vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles traziam as vasilhas e elas enchiam. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse o seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Quis ler um pouquinho da palavra do Senhor com essa história no livro de Reis, porque isso tem que ver um pouco com a minha história. Nasci na cidade de Caieiras, em São Paulo, o 6º filho de uma família
que tivemos um total de 7 irmãos, e as situações não eram tão fáceis para a nossa família, mas graças ao Senhor nasci num berço adventista, tendo a oportunidade de, apesar das dificuldades na vida, poder ter a Cristo Jesus como guia e capitão das nossas vidas. Nossa infância foi um pouco difícil, mas a idade dos 16 anos, o Senhor permitiu que pudéssemos imigrar à cidade do Panamá. Meu irmão mais velho já tinha ido uns anos atrás. A situação no Brasil naquele momento estava um pouco complicada e ele permitiu que uma grande parte da nossa família imigrasse ao Panamá. Eu e meus irmãos tivemos uma vantagem que o nosso pai nos ensinou uma profissão. E isso foi muito importante, foi de muita ajuda para mim, tem sido para os meus irmãos também, né? E muitas vezes nós olhamos, né, como aquela mulher e dizemos que não temos quase nada, mas muitas vezes a solução do nosso futuro Deus já colocou diante de nós, através dos nossos ensinos que tivemos, né, quando éramos mais jovens. Então, imigramos ao Panamá e lá tivemos a oportunidade de continuar aperfeiçoando o trabalho da marcenaria, né? Meu pai nos deu esse privilégio de ensinar e trabalhar a marcenaria e poder se aperfeiçoar cada dia. No processo de crescimento, passaram alguns anos, me casei, tive uma filha e, como todo jovem empreendedor, tinha sonhos. E algumas vezes corri atrás desses sonhos da maneira não adequada, pensando fazer diferentes coisas, diferentes atividades, querer buscar outras áreas que não era a que eu já tinha, para tentar conseguir ter os recursos para ter uma família vivendo estavelmente, uma família vivendo comodamente. E, como o Salomão disse, uma vez estive correndo atrás do vento, sem poder perceber que as bênçãos de Deus estavam mais perto do que eu pensava, né? Nesse processo, no Panamá, passando alguns anos, surgiram algumas oportunidades de a ideia desse grupo, né, junto com todos vocês, é criar ideias, ter oportunidades para que possamos, cada um de nós, né, nos desenvolver na nossa vida espiritual, familiar e material. E dentro dessas oportunidades, tentei, como todo jovem, aproveitar as oportunidades. E algumas vezes não deram certo, mas clamava ao Senhor cada dia, que Ele me ensinasse cada dia a poder participar da sua obra, a ser parte ativa, e não só correr atrás do que era o meu plano, né? O futuro da minha família, dar um bom sustento para minha família, dar um bom lugar para eles viver. Passaram alguns anos, lá pelo ano 2001, contando um pouquinho da minha história, né? O país do Panamá também estava passando por uma crise e aqueles empreendimentos que eu tinha iniciado na minha área própria da marcenaria, tive que deixar de lado e procurar emprego numa firma. Naquela firma, Deus me permitiu, dentro do primeiro ano ainda, chegar a ser o chefe encarregado daquela marcenaria, que tinha aproximadamente uns 30 funcionários, na idade de 23 anos de idade. Foi uma experiência que ajudou bastante no meu crescimento, né, no meu avanço como pessoa, para algum dia poder cumprir com o meu sonho. Estando ali, trabalhando naquela marcenaria, o meu plano e a minha visão era sempre ter um negócio próprio. Porque, assim, trabalhando para os outros, na hora de fazer a obra do Senhor, que era um plano familiar que nós tínhamos, ficava sempre um pouquinho difícil. Mas Deus, apesar de ser empregado numa firma, nunca tirou aquele sonho de ter uma marcenaria.
e sempre orava ao Senhor e pedia a Ele que me desse o discernimento, me desse a visão para eu poder não me satisfazer, não porque queria ser algo melhor, mas para ter liberdade, para poder ser um servo do Senhor e ainda assim poder ter os meios de sustento para a minha família. E ao passar depois disso quase 7 anos trabalhando naquela firma, um dia cheguei perto de uma pessoa que era na área do ramo da nossa de construção civil e decoração e comentei com aquela pessoa que estava pensando em abrir o meu próprio negócio, estava disposto a sair daquela firma e aquela pessoa falou para mim: esse é o seu momento, aproveita agora e começa. E ele falou assim: para ainda ser mais fácil para você, eu vou ser o primeiro cliente. Eu tenho uns móveis para fazer na minha casa, então você vai ser a pessoa que vai realizar vai fazer os móveis que eu preciso ser feito. E aquele, assim, antes de ter uma firma, antes de ter um local para realizar os trabalhos, Deus já tinha me dado um cliente que está disposto a acreditar, né, que podemos cumprir. E ali, finais do ano 2007, com um filho de 6 meses, eu acho que tinha o meu filho mais novo, pedi demissão daquela firma e, no nome do Senhor, iniciei o próprio negócio. Porque eu li o texto de Segunda de Reis, capítulo 4. Aquela mulher disse ao profeta que ela não tinha nada mais que um pouco de azeite. E se a fé dela tivesse sido maior, ela podia ter conseguido muito mais azeite para poder manter e suster a sua família por longo tempo. E às vezes, assim, a nossa visão ótica nós não conseguimos ver o que nós temos nas nossas mãos. Às vezes achamos e cremos que precisamos sempre de algo mais. No caso de todos, eu sei, mas no meu caso foi assim. Deus permitiu que através dos ensinos que meu pai me deu, meus irmãos maiores, mais velhos também, que trabalhei com eles, acrescentar e as oportunidades de aprender cada dia. Em cada lugar que eu ia, cada empresa que eu trabalhava, eu olhava a mais mínima oportunidade de aprender na área de administração, na área de compras e na área que fosse me servir. Procurava sempre ter uma boa relação com as pessoas, com os arquitetos, para poder ter uma oportunidade de que, assim, no momento dado, poder ter aquelas pessoas como aliado da nossa empresa. Deus permitiu que no início da nossa empresa nos propuséramos a não ter dívidas, a tentar levar adiante o empreendimento sem ter que cada noite se preocupar por pagar. E aquele plano proposto, Deus o guiou e o estabeleceu e fomos levando. Um dos primeiros clientes foi um trabalho bastante grande, nos deu a oportunidade de comprar as máquinas, conseguir um local onde iniciar a produção dos móveis. Tristemente, hoje foi um dia muito corrido com alguma situação, mas depois eu vou passar para o Henrique, aí eu para o Nicolas, para mandar algumas fotos para vocês conhecerem um pouquinho dos nossos trabalhos. E iniciamos, para a honra e glória de Deus, a empresa estava indo tudo bem. De repente, um dos vizinhos da nossa empresa se sentiu afetado pelo o cheiro da tinta que nós usávamos, o barulho das máquinas, e fomos obrigados a sair daquele local e mudar para outro local. Um negócio iniciando, tentando marchar nas coisas da melhor maneira possível, tentando honrar ao Senhor em tudo, e foi como um balde de água fria, né? As coisas estavam andando bem e tivemos que fazer um retrocesso e não foi tão fácil. Mas Deus abriu as portas, conseguiu um lugar bastante amplo, um lugar bem localizado, no qual podemos, então, proceder naquele mesmo ano, no ano de 2008, estabelecer-nos para ir
continuar e avançar. Vou contar um pouquinho dos desafios. O nosso primeiro plano era tentar que a maioria dos funcionários fosse membro da igreja. E em algum tempo deu certo, mas tivemos algumas dificuldades. E uma das coisas que eu converso com todas as pessoas jovens, aquelas pessoas que gostariam de ter o seu próprio negócio, devemos nos esforçar cada dia e nos empenhar em ser o melhores possível naquela rama que nós estamos. E algumas das dificuldades que tinham com os nossos jovens da igreja é a dificuldade em desempenhar funções específicas, porque na nossa rama precisa dedicação, precisa entrega, e não encontravam esse comprometimento. E tanto é assim que hoje a grande maioria dos membros da nossa empresa não são membros da igreja. Alguns já receberam estudo bíblico, foram batizados, se afastaram da igreja, mas são poucos os membros da igreja. E assim, é triste, porque o Senhor nos chamou, nos capacitou, nos preparou para que possamos crescer junto e como irmãos da igreja poder partilhar e avançar nessa obra, ensinar, mas às vezes temos algumas dificuldades como essa. Avançando, Deus permitiu que as portas fossem abrindo, que as portas fossem se fechando, momentos difíceis, todo negócio na hora de ser iniciado, na hora de ser os primeiros anos de vida é muito difícil, mas uma coisa Deus nos concedeu, de nunca deixar de pagar o salário de nenhum dos empregados. Algumas vezes, durante esse processo, eu tinha que me abster com a minha família de algumas coisas, mas sempre cumpríamos compromissos. Sempre procurem cumprir os seus compromissos. Os compromissos adquiridos dentro do possível, cumprir eles, cumprir as metas, tanto com os clientes como os funcionários. Isso é muito importante, porque deixando o nome de Deus em alto, nós podemos avançar. Eu lembro de uma vez, estávamos fazendo um projeto para uma feira que ia ter num centro de convenções, e uma construtora nos pediu para fazer um trabalho, e eles estavam pondo uma pressão muito forte sobre aquele trabalho, muito forte. E daí chegou na sexta-feira, o dono daquela construtora falou para a arquitecta: no sábado eu venho ver o trabalho, porque precisa estar instalado na segunda-feira. E ela falou: não, no sábado não venha, que eles não trabalham. E aquele homem ficou um pouco irritado e falou: como que ele não trabalha? Eu vou precisar do meu trabalho para segunda-feira, eles não vão cumprir. E aquela arquitecta disse: eles prometem, eles cumprem. São pessoas muito honestas, são pessoas muito sinceras. E eu lembro que fiz uma programação com os empregados e sábado à noite nós trabalhamos toda a noite. No domingo fizemos algumas coisas que era necessária e na segunda-feira o trabalho foi instalado na feira e o cliente nos disse: verdadeiramente vocês são honrados e cumprem. Eu disse: porque nós trabalhamos não para nos glorificar, mas para glorificar o nome de Deus. Entre algumas das situações ocorridas, entre algumas daquelas vivências no meio do nosso dia a dia. Deus nos abriu portas bastante grandes e faz já alguns anos atrás tivemos a oportunidade de fazer trabalhos na presidência, no Palácio da Presidência no Panamá, trabalhar diretamente com o presidente no seu gabinete, fazer a casa do vice-presidente do Panamá, entre outros trabalhos. E não para glória nossa, mas senão para a glória de Deus. Mas dentro de tudo isso existia um plano de evangelismo nas nossas vidas. Com a minha esposa, tínhamos estabelecido alguns planos, no qual era, no lugar que nos convidasse para pregar, nós nunca nos íamos a negar. Se tínhamos que
sair do emprego mais cedo, se tínhamos que viajar a algum outro lugar, sempre com o propósito de também ser aquela empresa útil para a glória de Deus. Também tínhamos estabelecido alguns planos de ajudas para crescimento de algumas igrejas, em ajuda de compra de bancos, construção de igreja. Sempre foi muito focado em poder ajudar a igreja. E o pacto com Deus. Pactuar com Deus é muito importante na hora de você estabelecer um negócio, na hora de você estabelecer um plano. Jacó, ele fez um pacto com o Senhor, disse: se o Senhor me abençoar, me levar e me trazer com bem, eu entregarei os dízimos de tudo que o Senhor me der ao Senhor. Isso tem sido uma grande parte importante nas nossas vidas. Mas não tudo fica aí, porque apesar de ter um negócio, ter um empreendimento, e muitas vezes o Senhor ter permitido ter um bom avanço nessa área, chegou algum momento que o Senhor nos colocou outros planos diante de nós. E o Senhor nos colocou uns planos na nossa vida de nos capacitar e preparar como médicos missionários. Ser parte da tarefa da pregação do Evangelho mais ativamente. E aí veio um momento de dificuldade. Como poder ter um negócio, ser um empreendedor, ter uma empresa e poder ser parte ativa na obra de Deus? Nossos planos como família, primeiramente, foi ir ao país da Colômbia, que era mais perto da cidade do Panamá, era mais viável ir e vir. Mas o Senhor abriu as portas aqui no Brasil. Mostrou que o nosso lugar deveria ser aqui. Tentamos algumas vezes vir primeiramente aqui na Serra do Cipó, no ano de 2017, estabelecer um método de trabalho de home office, quando era muito pouco visto. Deus já tinha colocado esse método no meu coração para poder me capacitar e trabalhar na obra dele. E não foi fácil os desafios, estar um tempo longe da família e poder começar com esse plano. No ano de 2017 não foi possível, mas no ano de 2018 foi possível. E por que eu quero contar essa parte? Estávamos num congresso do OCI na Bolívia faz alguns dias e conversando com algumas das pessoas lá, muitas vezes pensamos que por ser um empreendedor, ter um negócio, dificultaria participar na obra de alguma escola missionária ou algum outro método de trabalho do Senhor. Mas ali nós conversávamos e víamos que existem maneiras, existem métodos no qual aquelas pessoas que já têm um compromisso enquanto elas estão trabalhando com aquele compromisso, com a sua empresa, também possam participar da escola missionária. E uma das coisas que ao chegar na Serra do Cipó, comentei a eles era que eu tinha um negócio, tinha um empreendimento, poderia servir por tantas horas eu me estava a trabalhar naquele trabalho, e Deus abriu as portas. E conseguimos vir aqui, fazer o curso missionário, morar por 2 anos, e depois Deus colocou outro empreendimento diante de nós, como família. Era o de iniciar um centro, uma escola missionária, um centro de tratamentos em outro lugar do país. Deus abriu as portas na cidade de Cajati, adquirimos uma propriedade, estamos cada dia preparando ela mais, já está bastante avançado o projeto, já fizemos com o Ministério de OIC uma missão Caleb de 1 mês, temos planos de continuar avançando naquela obra, e posteriormente o Senhor nos fez o chamado novamente para voltar aqui à Serra do Cipó, para poder trabalhar ativamente, diretamente aqui na obra de médico missionário, ajudando na administração dessa instituição. O desafio mais grande, muitas vezes, na minha vida como um empreendedor, foi lutar para entender
que os recursos que o Senhor me deu não são meus. E é um desafio muito grande, porque quando o seu negócio começa a ir bem, quando as coisas estão bem, o inimigo vai tentar muitas vezes nos distrair para levar-nos, afastar-nos daquele propósito pelo qual Deus estabeleceu, que aquele negócio que Ele nos deu como família naquele momento pudesse ser útil. Seguintes desafios: a pressão que o mundo vai exercer sobre nós para deixar a Deus de lado. Isso é muito importante para cada um de nós. O nosso pacto com Deus deve ser permanente. Ao você iniciar um negócio, empreender, tentar fazer algo ir para frente, sempre vai ter a pressão do mundo chegando perto, tentando você deixar de lado os seus propósitos, deixar de lado a sua fé, abandonar ele. A pressão de grupo, a influência que os outros empreendedores que estão ao seu lado têm sobre você. E nos momentos mais difíceis que nós tivemos no nosso negócio, também tivemos momentos difíceis, e eu decidi, em um dos momentos mais difíceis, que tinha pouco trabalho, tinha diminuído, falei que vamos aproveitar que temos pouco trabalho, agora vamos trabalhar para o Senhor. E nos propusemos, naqueles momentos difíceis, fazer púlpitos para as igrejas. Eu tive o privilégio de fazer 7, 8 púlpitos dentro da igreja, dentro da cadeia de mulheres no Panamá, também fizemos púlpito para a igreja lá. E quando começávamos a trabalhar para o Senhor, fazer o serviço do Senhor, Ele enviava os trabalhos, os recursos para que a empresa continuasse. Então, assim, em cada momento, a nossa fé vai ser provada. A sua fé, a minha fé vai ser provada para motivar-nos a ver se nós estamos fundamentados na rocha que é Cristo Jesus ou nós estamos esperançados no mundo. Gostaria também de fazer um ênfase muito grande naqueles versos que eu li. Cada um de nós, Deus nos capacitou com um dom. Cada um de nós, Deus nos chamou para trabalhar numa área específica. E muitas vezes, essas oportunidades estão diante dos nossos olhos. Mas, muitas vezes, estamos olhando para longe, pensando fazer alguma outra coisa, mas as oportunidades estão diante dos nossos olhos. A minha oportunidade estava diante dos meus olhos. E através da fé em Deus, na confiança em Deus, e colocando em função aquilo que Deus tinha permitido eu aprender na minha infância, eu consegui avançar, consegui ir adiante. Chega um momento dado que, durante essa situação, esse processo que nós tivemos que tomar algumas decisões. Às vezes decisões fortes, às vezes mas procuramos sempre colocar a Deus diante das nossas decisões. Sempre pedir a Deus que Ele tomasse conta de cada uma das nossas decisões. E isso tem sido muito importante, tem sido uma parte fundamental no desempenho da nossa empresa. Para a honra e glória de Deus, estamos já há mais de 15 anos com a nossa empresa. Deus tem permitido cada dia poder ser parte ativa na obra do Senhor, apesar dos compromissos que nós temos. E essa empresa tem sido uma bênção para a obra de Deus continuar avançando. Não sei se já entramos no momento de pergunta, se alguém tem alguma pergunta, alguém gostaria de comentar alguma coisa. Poderíamos, nesse momento, abrir para perguntas. Tem alguma aí? Tem da Maiara. Uhum. Em qual estado fica o projeto do senhor? O sítio lá. Aqui, o projeto que nós temos está no estado de São Paulo, na cidade de Cajati. Aí temos uma propriedade de 10 hectares, e ali o Senhor nos permitiu estabelecer, né?
um futuro centro e uma escola missionária. Uhum. Nereida, alguém levantou a mão, pode. Se alguém levantou a mão, pode falar. Só desbloquear o microfone, se alguém também quiser falar alguma coisa. Não sei se era uma pergunta, se. Bom, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. A gente vai dar um tempinho agora. Voltar aqui para as perguntas. Eu creio que é isso por enquanto. Você vai contar alguma coisa? Bom, não tendo perguntas, né? Te agradece a presença de todos. A gente também fica muito feliz pelo irmão ter compartilhado a sua história. É algo que são formas e métodos que Deus utiliza em cada pessoa, né? E nos faz ver como Ele tem guiado as pessoas e ensinado elas a maneira correta de seguir nos seus empreendimentos, nos seus planos. A Mayara levantou a mão, pode desbloquear o microfone também, pode falar. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, eu gostaria de saber, com relação a que o irmão falou sobre precisar contratar pessoas não adventistas, em quais aspectos que foram positivos e quais aspectos foram negativos? Ok. Os aspectos positivos, a honestidade, a honradez, esses eram os aspectos mais positivos. Agora, os aspectos negativos, como a maioria das empresas trabalha em sábado, nós temos que cumprir uma carga horária e alguns deles, por ter o sábado livre, se sentiam ofendidos, às vezes não queriam trabalhar um pouquinho mais durante a semana. Aqui no Brasil não existe tanto esse problema, né? Mas lá no Panamá, assim, as pessoas estavam muito colocadas em trabalhar uma certa quantidade de horas e não estavam dispostos a completar aquelas horas do sábado para poder eles ter a liberdade de guardar o culto no dia de sábado, né? E já que a empresa oferecia isso. Eu aproveito que a Mayara perguntou para contar uma experiência, né? Eu, quando, em 2001, comecei a trabalhar numa das empresas que fiquei 7 anos lá, eu fiz a minha entrevista de trabalho e daí eu fui aceito na empresa, né? Daí só que eles falaram, o seu horário de trabalho vai ser de segunda a sexta de tal hora e sábado tal hora. Eu falei, não, não trabalho no sábado. Então, automaticamente, a dona daquela empresa falou, não, então você não pode trabalhar aqui. O esposo dela falou, não, deixa ele trabalhar aqui, vamos ver que maneira nós conseguimos fazer. Ela falou, se você não trabalha no sábado, então você trabalha no domingo. Eu falei, eu trabalho. E durante, acho que um mês e meio, ela mandou abrir a empresa com um encarregado todos os domingos, só para que eu fosse trabalhar naquela empresa. E, assim, minha fé foi provada naquele momento, mas graças a Deus, eu me coloquei na mão do Senhor. Todo mundo está acostumado a descansar o domingo, mas eu ia, porque o Senhor disse 6 dias trabalharás. Então, assim, encontrar um pouco de dificuldade nesses aspectos. Compromisso também, muitos eram jovens que trabalhavam com nós, mas chegava um momento dado, abandonavam o trabalho, não avisava, depois encontrava aquela pessoa na igreja, ela ficava meio chateada. Então, assim, foi algum dos aspectos negativo que tive com a experiência com nossos irmãos da igreja. Não sei se respondi ou se você tem alguma outra pergunta, Mayara. Estou pensando aqui em mais alguma pergunta, né? Querendo aproveitar a oportunidade de estar conversando com o empresário. Eu também tenho um pequeno empreendimento, estou aí na luta. Mas muito obrigada, respondeu sim. Gostei bastante. Tá bom. Eu que agradeço.
aproveitar também coisas assim que vai lembrando, né? Eu lembro, assim, as pessoas normalmente vão seguir o líder. E eu lembro uma vez que, estando já aqui na Serra do Cipó, estávamos fazendo um trabalho na presidência da República lá no Panamá, e viajamos durante toda a noite, saímos daqui de Minas, fomos a São Paulo, viajamos a noite inteira, cheguei às 6 da manhã no Panamá, e naquele dia seguinte, nós tínhamos que entregar o projeto que era o gabinete do presidente. E aquela noite nem dormi, fui cedinho lá para os rapazes, o pessoal a trabalhar, e chegamos a certo horário, os empregados falaram, nós vamos embora, hoje nós vamos trabalhar até tarde, porque era preciso trabalhar até tarde. E assim, meu irmão olhou para mim e falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, eu vou trabalhar. E você quer ir ou quer ficar? Não, eu vou trabalhar com você. E daí os rapazes falaram, nós vamos embora. Eu falei, tá bom, nós vamos ficar os dois trabalhando. O rapaz decidiu ficar trabalhando. E passaram uns 10 minutos e eles voltaram. Nós também vamos trabalhar. Manter a calma, a serenidade. Sempre lembrar que Deus está no controle. Esse dia trabalhamos, acho que quase até as 3 da manhã. E conseguimos cumprir a meta. No dia seguinte, iam fazer a entrega do trabalho ao presidente. E assim, com harmonia, com os empregados, estando sempre em companheirismo. E muitas vezes, assim, eu converso com eles que não são empregados, que não são parte da família. Tanto assim que dou a liberdade, muitos deles me ligam no fim de semana quando tem algum problema. Então, assim, sempre se pôr no mesmo lugar, junto com eles, compartilhando com eles, essa é uma parte muito importante também. Que eles se sintam parte do seu empreendimento, da sua empresa e parte também da sua família. Alguém mais tem alguma pergunta? Como você divulga A sua ou empresa. divulgava a sua empresa? Então, é uma coisa diferente a todas as outras empresas. Deus nos permitiu de uma maneira diferente, né? Inclusive, minha filha, outro dia, falou, pai, vamos divulgar, vamos fazer feliz. Não é necessário. A melhor divulgação que temos tido durante todos esses anos, sabe qual é? Um bom serviço e um cliente satisfeito. Nós nunca usamos nenhum tipo de mídia, não uso Facebook, não uso Instagram. E Deus tem mandado os clientes através do bom serviço. No meu caso, né? Eu não estou dizendo que é ruim usar ou que outras pessoas não devem usar. Mas no meu caso, nunca foi necessário. Nunca nós fizemos um desenho, não temos uma página web, senão que trabalhamos sempre em deixar o cliente satisfeito e aquele cliente sempre tem recomendado ao longo dos anos os próximos clientes. Quer dizer alguma coisa? Bom, O famoso boca a boca. famoso boca a boca. Isso é. O cliente satisfeito, ele vai recomendar ao outro, né? E a melhor propaganda é um serviço bem feito, ser pontuais. No nosso ramo, que é a marcenaria, o pessoal fala que os marceneiros se atrasam, sempre faz o trabalho no tempo, fora do tempo, mas Deus tem nos permitido manter uma seriedade, nunca pegar mais trabalho do que nós podemos fazer, para assim não comprometer o nosso tempo da nossa família. Uma das coisas também que nós propusemos em algumas situações específicas, como a que eu contei, né? Mas, vamos supor, durante todo o ano, praticamente, a nossa meta é entrar às 7 da manhã, sair às 5 da tarde de segunda a quinta-feira, na sexta-feira às 4 horas da tarde, e mantemos nesse plano. Apesar de que tenha oportunidade de mais trabalho, não, porque a família tem um tempo, nós precisamos ter um tempo de comunhão com Deus, e quando estamos muito estressados, com muito trabalho, aquilo vai tirar o tempo da sua família e vai tirar o tempo da sua comunhão com Deus também. Exatamente. Tornar isso um laço, né? E entender que o trabalho, ele tem limites. Tem... Costumo dizer, um texto bíblico até, né? Uhum. Faze tudo conforme as tuas forças, porque para o além ele vai, não tem obra nenhuma.
Então, a gente ter essa sabedoria de que nós não podemos fazer mais do que a gente pode, porque senão atrapalha nas outras áreas da nossa vida. E aí o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas começam ela é um espírito de ganância, né? Muitas vezes, né? Sempre querer fazer mais, sempre querer conquistar mais coisas, e quando vê, a família foi deixada de lado, os amigos, o tempo com Deus foi limitado, então temos que tomar bastante cuidado com isso. E, na verdade, priorizar as coisas essenciais da vida, né? Que é o contato com Deus, com a família, né? Ter um momento pessoal também é importante, né? E também, como o irmão falou, priorizar também o trabalho, né? Nos momentos de trabalho, ter o foco, ter a seriedade, entregar tudo nos prazos, né? Não deixar as coisas misturadas e acabar não fazendo nada bem feito. Bom, Eliezer, muito obrigado. Eu que Obrigado agradeço. pela tua história, pelos ensinamentos. Com certeza a gente vai poder tirar lições aí para aqueles que já estão tendo seus negócios, para aqueles que vão iniciar, já ter um foco, já saber exatamente como funciona, né? Deus abençoe o senhor. Gostaria de Obrigado. solicitar que o senhor fizesse uma oração, Faço né? sim. E a bênção aí por cada um que está assistindo, não só agora ao vivo, mas como você que está assistindo no YouTube também. Amém. E vou lembrar novamente aquilo que desde o começo. Na hora de iniciar o seu empreendimento, primeiro olhe o que Deus já te deu. Existem diversas oportunidades, mas Deus, durante e ao longo da nossa vida, tem nos capacitado de uma maneira visível e invisível para cumprir a obra que Ele quer que nós façamos. Uhum. Essa semana até conversava com o Rick, aproveita todas as oportunidades. Onde Deus te colocar, aproveita essas oportunidades. Aproveita aquele lugar onde você está para aprender, porque Deus te colocou aí para no futuro você poder usar esses conhecimentos para servir ao Senhor e ser um empreendedor também. Então vamos orar? Maravilhoso Deus e amante Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas bondades e a tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, Senhor, a ser aquelas pessoas que representariam o teu nome em cada um dos aspectos que nós podemos desempenhar durante a nossa vida, Senhor. Aqui, nesse grupo reunido, Senhor, o propósito dele, dos estudos, Senhor, é poder ter o nosso meio de sustento, Senhor, e empreender, Senhor, mas nunca deixar de lado a Ti, Senhor. Não permita que o nosso coração se desvie, Senhor, daqueles propósitos pelo qual o Senhor nos chamou. Não permita, Senhor, que nos falte para que nós temos que colocar os olhos nas coisas alheias. Não nos permite também que tenhamos demais, Senhor, para que o nosso coração vá em busca das riquezas, Senhor. Permite-nos colocar o nosso coração focado, estabelecido, Senhor, e aproveitar cada uma das oportunidades que o Senhor nos dá, Senhor. Lembrando sempre que o Senhor nos chamou a ser cabeça, Senhor, a poder ser aquelas pessoas, Senhor, que possam refletir a Cristo Jesus e possam ter as oportunidades diariamente, Senhor, aproveitadas para refletir o seu nome onde quer que nós estejamos. Abençoe cada uma das pessoas que participaram dessa live, aquelas pessoas que verão posteriormente, venham assistir, Senhor, que cada um desses momentos, cada um dos conselhos, Senhor, possam ser de ajuda para que eles possam continuar, Senhor, no avanço do seu empreendimento. Agradecemos pelo convite, pela participação e nos méritos sagrados de Cristo Jesus, agradecemos por tudo. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um e que nós possamos nos encontrar na nossa próxima live daqui 15 dias. Muito obrigado, meu Eliezer, De novamente. nada. Uma boa noite a Até mais, todos. pessoal. Deus abençoe.